Dos 8 estúdios que dominavam a indústria cinematográfica no final da década de 20, a Columbia Pictures tinha a pior reputação e os menores orçamentos. Membros proeminentes da indústria não esperavam nada disso, mas a empresa lutou no início, sobreviveu de uma forma que ninguém poderia ter previsto, incluindo sua própria liderança. Eu sou Danilo César Júnior e essa é a história da Columbia Pictures. Em 1920, o Jacob Cohen, que trabalhava na Universal Pictures, saiu para abrir sua própria empresa junto com o secretário administrativo da mesma Universal na época, que era o Joey Brandt, que também era seu amigo, diga-se de passagem, e o irmão mais novo do Jack, que era o Harry Cohen, que também trabalhava na Universal. Juntos, os três homens formaram a CBC Films Corporation, que era a CBC, significaria Cohen, Brandt e Cohen, de novo, os dois irmãos e um amigo. Inicialmente distribuidora de curtas-metragens, mas em pouco tempo a CBC queria mergulhar em filmes de longa-metragem que ninguém levou a sério a princípio. O Joe foi o presidente, enquanto o Jack era o vice-presidente e o Harry era o vice-presidente, além também de ser o diretor-geral de produção. Embora os outros estúdios também tivessem começado com uma configuração baseada na produção de Hollywood e na distribuição em Nova York, a Columbia foi o único estúdio que permaneceu fiel a esse paradigma ao longo de sua existência. Na elite de Hollywood, a CBC era vista com desdém, inclusive com o direito a tirar uma onda com essa sigla, rebatizando-a de Corned Beef and Cabbage, ou carne enlatada em repolho em inglês, sugerindo que a empresa era de baixa qualidade. Foi então que, na esperança de mudar a imagem da empresa, deixando-a mais respeitável, os irmãos a renomearam como Columbia Pictures Corporation em 1924. Mas óbvio, a mudança de nome por si só não afetou a imagem da carne enlatada e repolho. Os três homens sabiam que precisavam ter seu próprio espaço, como os outros estúdios faziam na época, literalmente falando. A mudança se concretizou quando a Columbia comprou um estúdio físico em uma seção de Los Angeles, e a compra mudou a imagem do estúdio para carne enlatada e repolho para um nível acima, chamado Linha da Pobreza, ou Poverty Row, por causa de onde estavam alojados agora, que era uma faixa de baixa renda ao lado de outros estúdios que também eram considerados irrelevantes pelas potências da indústria. Para o Columbia, no entanto, foi uma melhoria, pois agora eles tinham pequenos lugares para chamarem de seus exclusivamente para trabalhar em seus projetos. A Columbia mudou gradualmente para a produção de filmes de alto orçamento, eventualmente se juntando à segunda camada de estúdios de Hollywood, junto com a United Artists e a Universal. Como a United Artists e a Universal, a Columbia era uma empresa integrada horizontalmente, ou seja, ela controlava a produção e a distribuição e, em contrapartida, não possuía cinemas. Em contrapartida, como a Columbia não tinha suas próprias redes de cinemas, o Jack teve que esperar a sua vez para lutar e exibir até os melhores filmes que a Columbia fazia na época. Segundo os relatos dessa mesma época, o Jack era o corretor e o cérebro por trás da Columbia Pictures, mas o Harry era quem recebia publicidade. Logo, a reputação dele era a reputação da Columbia, e o seu nome seria aquele que se tornaria o símbolo do estúdio. Mesmo assim, os irmãos dificilmente entravam em acordo sobre alguma coisa, muitas vezes passado meses a fio se comunicando apenas por telegrama. Lembra que a gente está no momento da década de 30 aqui nessa história. Nenhum conseguiria entender o temperamento do outro. E o Joey, entretanto, quase sempre um presidente silencioso, não conseguiu conviver com essas constantes brigas dos irmãos e abriu mão da sua parte em 1932. O Harry, que nunca tinha ficado feliz em apenas, entre aspas, ser o chefe de produção, queria mais. E, após a saída do Brandt, o Harry comprou as suas partes das ações e assumiu o cargo de presidente e chefe de produção ao mesmo tempo. Já o Jack tornou-se vice-presidente executivo, cargo que ocupou por resto da vida. Essa primeira reestruturação ajudou a Columbia a distribuir as animações de uma empresa recém-criada, uma tal de Walt Disney Pictures, com seus desenhos animados do Mickey Mouse e da série Silly Symphonies. Inclusive foi nessa época, esses anos 30, que a Columbia adquiriu uma empresa que, após comprá-la, mudaria de nome para Screen Gems, a mesma empresa que quase 70 anos depois viria fazer diversos filmes de ação e terror como Resident Evil e Os Anjos da Noite. Voltando para a década de 30, foi mesmo com a chegada do Frank Capra que a Columbia começava a ter um lugar ao sol, um lugar para chamar de seu. O diretor ambicioso conseguia fazer com que a Columbia, Lacey, o Harry Cohen, lhe trouxesse orçamentos pomposos para poupar seus projetos.
Em 1929, a Columbia produziu seu primeiro longa-metragem falado, digamos assim, The Donovan Affair, ou conhecido no Brasil como A Trama das Paixões. O filme, que foi dirigido pelo Frank Capra, se provaria ser não só um dos filmes mais valiosos da Columbia nos anos seguintes, como também o próprio Frank seria o bem mais valioso da Columbia, e foi aclamado pela crítica e pelo sucesso financeiro vindo logo em seguida. Provando-se ser capaz de fazer grandes projetos, veio então a comédia romântica It Happened One Night, ou Aconteceu Naquela Noite, lançada em 1932, estrelado por Clark Gable e Claudette Colbert, dirigido novamente por Frank Capra. E esse foi o primeiro filme a conquistar as 5 categorias mais importantes do Oscar, que foi o melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e roteiro. E foi desse jeito que a Columbia foi sendo considerada um estúdio de porte gigantesco, não por acaso chegando mais perto dos chamados Big Five, que eram os 5 estúdios mais poderosos que tinham na época, que até então era a Warner Bros., a RKO, a 20th Century Fox, a MGM e a Paramount. No momento, a Columbia era considerada uma das Little Three, um degrau abaixo, digamos assim, das Big Five. As outras duas que compunham os Little Three eram a Universal e a United Artists. Nem a Grande Depressão chegou a trazer prejuízos para a Columbia. A depressão teve efeitos diferentes em estúdios diferentes. A Columbia, que não tinha o mesmo número de cinemas que os Big Five, não sentiu o impacto dessas poltronas vazias no início dos anos 30. E quando a frequência do cinema aumentou, a Columbia descobriu que tinha um trunfo muito especial, que era justamente quem? O Frank Capra. A visão de mundo do Frank parecia atingir o nervo do espectador médio durante esses anos difíceis que tiveram da depressão. Os seus filmes glorificavam um homem comum, um herói improvável que venceu as adversidades. Filmes como It Happened One Night, Mr. Deeds Go to Town e Mr. Smith Goes to Washington estabeleceram firmemente Capra e a Columbia Pictures dentro do estabelecimento de Hollywood. O Capra trabalhou para a Columbia de 27 a 39, quando seu contrato expirou, mas o seu nome nessa época ele já era reconhecível e popular tanto com os expositores quanto com o público. Cabe ressaltar também que, apesar desses sucessos feitos pelo Capra, a Columbia fez muitos filmes B pela década de 30 e 40. Na verdade, cerca de 70% das produções da empresa eram filmes B ou produções mais populares como a dos Três Patetas. E se no período da guerra a Columbia produziria muitos outros sucessos, ninguém no ramo do cinema estava preparado para um adversário ainda maior para os cinemas, que era a televisão. À medida que o número de telas pequenas aumentava nas salas de estar, o número de entradas pagas nas telas grandes despencava, e a Columbia foi o primeiro estúdio a reagir a esse novo meio. Em 48, por exemplo, o estúdio relançou a Screen Gems, agora não só focada em animações, mas em produções para televisão como Rin Tin Tin. E além disso, a Screen Gems ficava responsável por vender os direitos dos filmes mais antigos da Columbia para serem transmitidos pela televisão. Foi, por exemplo, com o CinemaScope, era uma técnica que deixava a experiência de assistir um filme no cinema muito mais impressionante, que ajudou a Columbia a sobreviver no mercado de cinema por um bom longo tempo. E foi então que, em 58, o Harry Cohn morre. Ao longo dos anos, o Cohen havia se tornado um dos homens mais desprezados de Hollywood e dizia-se que a sua congregação no funeral não viera para se despedir, mas para se certificar de que ele estava realmente morto. O Cohen cultivou essa imagem de tirano, mantendo até mesmo um chicote preto na sua mesa, e a Columbia teve a maior rotatividade criativa de que qualquer outro estúdio, devido principalmente aos métodos perversos de Cohen. No entanto, mesmo os seus inimigos reconheceram o talento do cara para administrar um estúdio tão lucrativo como tinha sido a Columbia. O Cohen então foi sucedido por um outro cara chamado Abel Schneider, que viera para a Columbia no final dos anos 20, começando como contador. A empresa, como os outros estúdios de Hollywood no início dos anos 60, lutava para obter o lucro. A frequência dos cinemas havia caído drasticamente, e sem o sucesso da Screen Gems, a Columbia estava em sérios problemas. Mas ainda assim haveria alguns sucessos de bilheteria no início dos anos 60, como por exemplo a Ponte do Rio Kwai e o Lawrence da Arábia. E ocasionalmente, o final dos anos 60 traria mais um alívio para a Columbia, que começava a ver suas receitas subindo novamente, como em mais um exemplo, em 1969, com o filme Sem Destino, que foi estrelado pelo Peter Fonda, o Dennis Hopper e o Jack Nicholson, que foi feito com a miséria de $400 mil e arrecadou 25 milhões para o estúdio. E mais uma vez a Columbia estava lutando, porque os anos 70 vieram com tudo, com a empresa chegando a fazer absolutamente nenhum sucesso com nenhum dos seus filmes feitos nessa década.
e voltava a Columbia a apertar os orçamentos dos próximos filmes de novo. Mas em 77 veio a grata surpresa de Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, um filme de ficção científica que se tornou um grande sucesso para Columbia e foi o filme de maior bilheteria na época, ainda por cima, faturando mais de 300 milhões em todo o mundo. Quando a Columbia entrou na década de 80, as mudanças do negócio do entretenimento proporcionaram novas oportunidades e novos desafios. O início da década de 80 viu o desenvolvimento significativo da TV a cabo, por exemplo, dos gravadores de videocassete domésticos, e vistos a princípio como uma ameaça, esses novos veículos acabaram aumentando a demanda pelo produto, que era o quê? Filmes e filmes e filmes. E uma dessas grandes oportunidades vieram em 82, quando a Columbia foi comprada pela Coca-Cola, olha a onda. É um negócio de ações e dinheiro no valor de mais ou menos 700 milhões de dólares. Como a Coca-Cola como mãe, a Columbia mudou de várias formas, como por exemplo, ela se tornou ainda mais engajada em pesquisas de mercado sobre ideias de filmes, e também em 82 a Columbia se juntou à CBS e à Home Box Office, ou HBO para os íntimos, para lançar um novo estúdio cinematográfico chamado de TriStar Pictures. Durante os 5 primeiros anos, o estúdio incipiente lançou sucessos e expandiu ainda mais suas participações no cinema e em filmes no geral. A TriStar, por exemplo, ganhou somas pesadas com a distribuição de filmes como o Rambo 2 e o The Natural. Também assumiu a distribuição de videocassete dos seus próprios filmes, cujo lucro viria a rodo. Os maiores sucessos do estúdio nos anos 90 incluem, por exemplo, também o Kramer vs. Kramer, o Tootsie, e um filme que até virou meme na boca dos brasileiros. Que eles vivem na sessão da tarde, você já sabe. A novidade é que hoje a gente parte pra Lagoa Azul pra fazer mais uma visitinha a esse clássico. Meu coração tá batendo tão rápido. O meu também. O estúdio mudou de liderança 4 vezes desde que a Coca-Cola o comprou, mas não tinha um grande sucesso desde 84, quando o primeiro Karate Kid faturou 90 milhões e o primeiro Caça-Fantasmas ganhou 240 milhões. Em 87, o conselho da Coca-Cola decidiu fundir a Columbia com a TriStar para formar a Columbia Pictures Entertainment. O Victor Kaufman, que era da TriStar, tornou-se presidente da nova empresa, mas ainda assim o estúdio lutou para encontrar um sucesso. E esse volátil mercado de filmes deixou os acionistas da Coca-Cola um pouco meio tensos, e após o fracasso da crítica e público do filme Ishtar, de 87, a Coca-Cola separou suas participações de entretenimento e vendeu-as para a TriStar com preço de 3 bilhões de dólares. Ambos os estúdios, a Columbia e a TriStar, mesmo assim continuaram a produzir e distribuir seus filmes separadamente. Do lado da TriStar, por exemplo, eles tinham o sucesso do já citado Rambo 2 e a mais nova continuação, Rambo 3, que seria um outro grande sucesso para o estúdio. O Rambo 2, inclusive, foi o filme Columbia/TriStar de maior bilheteria nessa época, arrecadando mais de 300 milhões no mundo todo. Outros sucessos incluem o Conta Comigo, de 86, clássico absoluto, e a comédia Olha Quem Está Falando, de 89. De 89 tornou-se histórico e significativo para o Columbia de todas as maneiras possíveis. It's a Sony. Começando com o império da Columbia sendo vendido em 89 para a gigante de eletrônicos Sony pelo valor de 3 bilhões, uma das várias empresas japonesas que compravam propriedades americanas. A empresa rendeu à Coca-Cola, que só havia desgrudado o seu lucro da empresa sem necessariamente vender totalmente as suas ações, um lucro já do investimento do estúdio que eles haviam feito outrora. A Columbia enfrentaria desafios do mercado da mídia global dos anos 90, como por exemplo, com a Sony gastando 100 milhões de dólares para reformular um novo lote da Sony Pictures Studios. Ainda assim, haveriam alguns fracassos e alguns sucessos. Nada que se comprovaria sólido de verdade. E então começou uma dança das cadeiras muito doida, com entra e sai de presidentes e pessoas com cargos importantes, culminando numa reorganização total da empresa, que acabou acontecendo numa operação que acabou influenciando para a mudança do nome de novo para a Sony Pictures Entertainment em 91, e em 91 a Sony Pictures Entertainment criou a Sony Pictures Classics. Já é um ramo voltado para filmes mais artísticos e menos, digamos, blockbusterianos. Com toda essa onda que aconteceu dessas cadeiras, a Sony sofreu uma enorme perda de investimento da Columbia. Então um cara chamado John Calley assumiu como presidente da Sony Pictures em 96, instalando a Amy Pascal
como presidente da Columbia Pictures e o Chris Lee como presidente da produção da TriStar. E na primavera seguinte, os estúdios estavam claramente se recuperando, estabelecendo um ritmo recorde de bilheteria, provando-se que a dança das cadeiras enfim havia chegado ao fim, estabelecendo-se pelo menos administrativamente falando, com a Amy Pascal e com o Chris Lee. Importante ressaltar que nessa década de 90, a Columbia anunciara planos de uma franquia rival do James Bond, uma vez que, apesar dela ter os direitos do Cassino Royale, a MGM, que era uma das proprietárias da franquia, processou a Sony em 97 com uma disputa legal que terminou 2 anos depois num acordo extrajudicial. Mas foi então que a Sony trocou os direitos de Cassino Royale por 10 milhões e ganhou, entre aspas, em contrapartida, os direitos de filmagem de um certo super-herói. O Homem-Aranha se tornou a franquia de maior sucesso da Columbia, com o primeiro filme saindo em 2002 e ganhando 2 sequências com planos de mais 2 ainda. Entre o lançamento da primeira e da segunda, a Sony liderou um consórcio que acabou comprando a MGM, dando a ela agora sim direitos de distribuição para a franquia de James Bond. Em 97, a Columbia Pictures foi classificada como o estúdio de cinema de maior bilheteria dos Estados Unidos, com uma receita já beirando aos 1 bilhão e 200 milhões. Em 98 ainda, a Sony Pictures Entertainment relançou a marca Screen Gems, agora como uma empresa de distribuição independente, agora sim, de filmes de terror. Também em 2002, a Columbia quebrou o recorde de maior bilheteria nacional, coincidentemente quebrando seu próprio recorde estabelecido em 97. Enfim, se no começo ela penou para mostrar que veio, apesar de muitos tropeços, a Columbia pode se dar o luxo hoje de dizer que é uma das empresas mais importantes do ramo do cinema. Hoje em dia, a Columbia é um dos principais estúdios de cinema do mundo e é membro do, agora sim, Big Five, os grandes estúdios de cinema norte-americanos. A Columbia começou como os Little Three e hoje se tornou o 4º maior estúdio de cinema do mundo. Se você gostou do vídeo, compartilha para a galera que gosta de saber dessas curiosidades, das histórias dos estúdios de cinema. Obrigado por assistir o vídeo e nos vemos no próximo projeto. Até mais!